Bem, essa é a maneira certa de fazer a pergunta sobre o que está acontecendo. Adotar uma perspectiva de longo prazo. A maior parte da população mundial vive na Ásia, cerca de 60%. Durante a maior parte da história, isso significa que aproximadamente 60% da economia mundial, a produção global, era gerada na Ásia, pelo que se pode perceber quando historiadores olham para trás e tentam recriar estimativas econômicas. Nos últimos séculos, isso mudou de forma decisiva com a ascensão da Europa e do Atlântico Norte, porque nos séculos 19 e 20, é claro, os Estados Unidos se tornaram a maior economia do mundo. A Ásia foi eclipsada nesse processo. E não apenas eclipsada, é claro, foi dominada por potências imperiais europeias. Se você olhar por volta de 1820, a Ásia ainda representava mais da metade da economia mundial. Mas em 1950, após 150 anos de era industrial dominada pela Europa e pelos Estados Unidos, toda a economia asiática havia caído para cerca de 20% da produção mundial, de um patamar que era aproximadamente 60%. Isso significou que a China foi completamente eclipsada e, de fato, atacada e perdeu muitas guerras. Primeiro para o Ocidente nas Primeira e Segunda Guerras do Ópio, depois para o caos durante a chamada Rebelião Taiping, em meados do século XIX, para os privilégios extraterritoriais, direitos ou domínio das potências europeias na China no final do século XIX, e depois para a invasão japonesa em vários episódios. Começando com a Primeira Guerra Sino-Japonesa, em 1894-95, e depois várias invasões japonesas no século XX, incluindo as invasões massivas dos anos 1930 e a Guerra Civil na China nos anos 1940. Isso significou que na época da fundação da República Popular da China, em 1949, a China havia passado por cerca de 110 anos de derrotas devastadoras, o que a China chama de século de humilhação. Estima-se que a participação da China na economia mundial era talvez de 2% da produção global, com cerca de 20% da população mundial na década de 1950. Em outras palavras, a China estava completamente eclipsada de seu longo papel histórico no mundo. Aliás, por pelo menos um milênio, de 500 a 1500 d.C., antes do início da ascensão europeia, a China claramente dominava o mundo em diversas tecnologias: pólvora, máquina a vapor, papel moeda, bússola, navegação oceânica em grande escala, e poderíamos continuar citando exemplos de fato. Então, Glenn, a história que vemos hoje sob uma perspectiva histórica de muito longo prazo é o retorno da China às fileiras de frente do poder mundial, da produtividade econômica e da tecnologia. Em certo sentido, a China retornou ao seu papel mais tradicional no mundo, que se pode observar durante grande parte dos últimos 2000 anos, de fato. A ascensão da China, nesse sentido, deve ser entendida como um reequilíbrio do que era absolutamente desequilibrado, ou seja, um mundo dominado pela Europa. É claro que é muito difícil para europeus e americanos entenderem que a ideia de domínio europeu no mundo se tornou algo absolutamente natural. E isso tem sido verdade por vários séculos, na verdade. À medida que a Europa cresceu em poder, à medida que os impérios europeus dominaram outras partes do mundo, ideologias inteiras, sistemas de crenças, reescrita da história, muito racismo pode-se acrescentar, ainda que por parte dos principais pensadores da história mundial no Ocidente, passaram a afirmar, bem, o domínio europeu é natural, a superioridade cultural europeia, talvez a superioridade racial, qualquer que fosse o argumento, a superioridade europeia é natural. Claro, agora estamos no fim dessa fase da história. E é preciso entender que não se trata apenas do retorno da China. Trata-se também do rápido desenvolvimento da Índia. É o rápido desenvolvimento do Sudeste Asiático, dos chamados países da ASEAN. É o rápido desenvolvimento de partes da Ásia Ocidental nos países do Golfo, por exemplo. Tudo isso está, de forma bastante fundamental, encerrando a visão eurocêntrica do mundo, ou que, do final do século XIX ao início do século XXI,
se tornou a visão do mundo centrada no Atlântico Norte e na OTAN, e que ao final do século XX passou a ser a visão do mundo centrada nos Estados Unidos. Quando há esses desequilíbrios temporários de economia e poder, como eu disse, também se coloca um alicerce sobre eles, ou digo você, mas quero dizer que a tendência é que se coloque um alicerce sobre eles, em um sentido ideológico, religioso ou filosófico, para dizer que esse desequilíbrio é natural. Nos Estados Unidos, a ideia do excepcionalismo americano é muito profunda. A ideia de que, sim, é claro, a América comanda o mundo, faz parte do sistema de crenças de forma enraizada, não é algo superficial. Portanto, a ascensão da China é vista com alarme, é vista com desdém, é vista com medo, não é encarada com equanimidade. Não conheço nenhum líder americano que diga, bem, é claro que a China é uma grande potência que tem uma longa história de grandeza civilizacional, então é natural que a China esteja indo bem. O que se ouve é, a China é a grande ameaça ao mundo, a ascensão da China deve ser contida. Precisamos conter a China, precisamos nos preparar para a guerra. A China trapaceou e roubou para conseguir sua recuperação ou retorno econômico. É artificial. A China vai colapsar. Em outras palavras, existem muitas visões errôneas, superficiais, tendenciosas e, às vezes, descaradamente racistas, usadas para sustentar esse senso de superioridade nos Estados Unidos, que foi construído ao longo de 2 séculos. Por isso, agradeço por você adotar uma perspectiva de longo prazo, porque é justamente isso que normalmente falta para entender as grandes mudanças no desempenho econômico e tecnológico relativo em nosso mundo hoje. Trata-se de uma recuperação natural daqueles que ficaram muito para trás nos últimos 2 séculos, por uma variedade de razões fascinantes e complexas. Mas esse desequilíbrio que se desenvolveu, favorecendo o Atlântico Norte em relação ao resto do mundo, diminuiu e está basicamente chegando ao fim neste momento.